Graça e paz, igreja, bom dia. Domingo maravilhoso para estarmos congregando. E graças a Deus que você veio, os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Sou o pastor Renato, componho aqui o corpo pastoral da igreja. Uma alegria tê-lo conosco nessa manhã, amém? E eu gostaria já de convidar a igreja para abrir a Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo de número 26, verso de número 69. Mateus 26, 69. Você pode também ficar de pé no seu lugar nesse momento para nós fazermos a nossa leitura. Para você que não trouxe sua Bíblia ou está nos visitando, nós temos aí no telão também o texto para você acompanhar. Graças a Deus. Vamos ler? Diz assim o texto: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito que habita em nós. Pai, nós nos submetemos ao teu agir, Pai, e declaramos que o teu Santo Espírito tem liberdade, Pai, para falar aos nossos corações, para nos instruir, iluminar os nossos olhos, para entendermos, Pai, a mensagem revelada através da tua palavra. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Pode se assentar, querido. Bom, nós estamos em uma série de 2 meses, chamada O Caminho de Jesus. E hoje é a 7ª mensagem. Então nós já tivemos aí outras mensagens falando sobre silêncio e solitude, sobre oração, descanso, lectio divina, e no domingo passado, entrega e rendição e jejum. E hoje o tema da série é sobre identidade em Cristo. Amém? Então, você que deseja acompanhar as outras mensagens nos nossos canais do YouTube, também no Spotify, você pode acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre identidade em Cristo. Irmãos, falarmos sobre esse tema é muito desafiador, porque é um tema bastante amplo, bastante complexo, e eu não tenho a pretensão hoje aqui de esgotar o assunto, amém? O objetivo hoje é que você saia daqui com a sua fé renovada, com o seu coração aquecido, relembrando, para a sua consciência que você é filho de um Deus bondoso, maravilhoso, que é um Deus que se relaciona conosco. Amém, querido? Graças a Deus. Bom, dentre as possibilidades de abordarmos esse tema, eu escolhi refletirmos a partir da vida de Pedro, que teve a sua identidade testada, teve a sua identidade redirecionada a partir de um encontro com Cristo. Então Pedro, para nós, representa alguém que orbitava em torno de uma identidade, mas a partir do seu encontro com Cristo, encontro esse que todos nós tivemos, para quem não teve, hoje também é uma bela oportunidade, a sua identidade pode ser redirecionada, afirmada e descortinada. Amém? Bom, então eu quero trabalhar essa manhã sobre 3 perspectivas: o que pensam, o que penso e o que Deus pensa. Tudo bem? A primeira parte, vamos falar sobre o que pensam a respeito da nossa identidade. Bom, o texto que nós lemos é um episódio muito marcante. É um episódio onde Pedro ele nega Jesus. Jesus então foi ali preso pelos seus opositores e ele está sendo levado para o seu julgamento, aqui na casa, ali no pátio do sumo sacerdote. E a Bíblia nos relata que todos os discípulos de Jesus o abandonaram. Apenas João e Pedro seguiram Jesus.
A Bíblia também nos relata que João ele tinha uma familiaridade ali com o sumo sacerdote, e ele consegue adentrar ali no pátio, e Pedro vai junto com João. Então Jesus está sendo ali questionado, e João e Pedro estão ali, e Pedro está de longe observando. Esse Pedro, nós estamos aqui numa fase intermediária da sua vida, do meio para o final, no terço final. Esse Pedro, no início da sua trajetória, quando caminhava com Jesus, ele havia dito que jamais ele negaria o Senhor, que ele estava pronto a morrer pelo Senhor. E Jesus diz: Pedro, Pedro, cuidado, as coisas não são bem assim. E Jesus disse para ele, que antes que o galo cantasse 3 vezes ele negaria. Ele falou: Senhor, eu jamais vou fazer isso. Então Pedro tinha uma fé, ele entendia que a sua identidade estava tão firmada em Cristo que jamais ele poderia negá-lo. Mas aqui então, eles estão ali e Jesus está sendo preso, prestes a ser crucificado. E Pedro está ali. O autor Aramis de Barros, do livro 12 Homens e uma Missão, livro muito bom, conta a história dos 12 discípulos, ele traz ali a sugestão que Pedro, por ser muito impulsivo, talvez tenha começado a perguntar alguma coisa, talvez ele tenha começado a se manifestar ali e falar com as pessoas que estavam ali naquele cenário. E aí uma criada do sumo sacerdote diz assim: ô Pedro, você era um dos discípulos, não era? E Pedro diz: eu não conheço esse homem. Estou aqui parafraseando. E o texto diz que passa-se mais um pouco, e outra criada diz assim: você era um dos que caminhava com Jesus, não era? Pedro, pelo medo de também ser preso e crucificado, e ser morto ali, Pedro: não, jamais, eu não estive com esse homem. E passou-se mais um tempo, aí um coletivo ali falou: não, você era um dos discípulos, porque o seu modo de falar te denuncia. E aí Pedro nega e começa a se amaldiçoar. O que é importante daqui para a mensagem de hoje, irmãos? Pedro então está verbalizando que ele não era um discípulo de Cristo, mas era como se aqueles servos ali, os sumos sacerdotes, dissessem assim: Pedro, você pode até tentar esconder, mas nós descobrimos a sua identidade, porque o seu jeito de falar denuncia que você caminhava com Cristo. Era como se eles dissessem: Pedro, você tentou até esconder a sua identidade, mas nós descobrimos a sua identidade e você caminhava com Cristo. Mesmo Pedro negando, estava evidente que ele caminhava com Cristo Jesus. E aí surge uma pergunta para nós, Será que mesmo na ausência de palavras ou de afirmações, será que a nossa identidade em Cristo também pode ser reconhecida? E aqui existem algumas possibilidades. Por que é que Pedro foi reconhecido? Nós não vemos ali Pedro tendo misericórdia, nós não vemos ali Pedro amando alguém para que a sua conduta revelasse que ele caminhava com Cristo. Mas as possibilidades caminham em 3 perspectivas. Primeira, a possibilidade é que é uma abordagem linguística, que o modo de falar de Pedro, que era um modo de falar galileu, era semelhante ao de Cristo. Por quê, irmãos? O sotaque do aramaico da época, a língua que eles falavam era aramaico, e o sotaque da Galileia era diferente do sotaque da Judéia, ali de Jerusalém. Então, mesmo dentro de uma mesma nação, o sotaque era diferente. Isso a gente consegue assimilar com tranquilidade. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos na capital, mas temos irmãos do interior. Você facilmente consegue diferenciar um campograndense de um corubaense, por exemplo, não é isso? Se o corubaense falar assim para você: vamos comer um churrasco, você vai ter carne boa, vai ter peixe, não é isso? Então, é o mesmo povo ali, mas tinha sotaques diferentes. Então, essa é uma possibilidade, que o sotaque dos galileus era diferente dos sotaques ali dos da Judéia. Existe a perspectiva sociológica, que existiam expressões comuns entre os discípulos que Pedro pode ter manifestado, e a antropológica também, que o comportamento e a linguagem corporal de Pedro se assemelhava de Cristo. E aí o argumento é que nós vamos ficando parecidos com quem nós caminhamos, não é assim? A gente vai ficando parecido. Então existem as possibilidades, e o texto diz que o jeito de falar de Pedro denunciava que ele caminhava com Cristo Jesus. E esse tipo de situação, irmão, acontece até hoje. Nós estávamos, semana passada, num período de descanso, de férias,
sofrendo por amor ao Evangelho. E nós estávamos ali no hotel, e na hora da refeição ali, eu fui até, né, o local e pedi uma refeição. E eu cheguei ali no local, e eu vi que havia uma atendente, uma senhora, por volta dos seus 40, 50 anos. E eu olhei para ela, e eu percebi o sapatinho fechado, uma saia mais longa, blusa, né, com babadinho. Olhei para a orelha dela, não tinha brinco, para a boca não tinha batom. E aí, né, aquilo que sedimentou a minha impressão. Olhei para o cabelo e havia um coque. A minha pergunta não foi assim, irmã, por acaso, irmã não, né? Por acaso você também é cristã? A minha pergunta não foi essa. Minha pergunta foi direta. Qual igreja a senhora é? Eu já tomei como pressuposto. E eu quase adivinhei a resposta. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, vamos. O seu jeito de se vestir o denuncia. Então, às vezes, as nossas expressões revelam, assim como Pedro, o jeito de falar de Pedro denunciou. Às vezes, o jeito de se vestir revela uma determinada denominação, né? Nós somos a igreja contemporânea, não temos por hábito, né, pregar uma regra de usos e costumes. Então, talvez na EDS fique mais difícil você identificar, mas algumas denominações você consegue identificar. Mas, fato é, irmãos, que o Evangelho ele não é uma lista de regras, o Evangelho é a evidência de um encontro. Amém? E ali, Pedro, né, foi reconhecido. Então, o que pensam de nós, o que as pessoas reconhecem da nossa identidade em Cristo, ele tem sua importância, obviamente, tem a sua importância. É a nossa fé pública. Ali em Atos 16, 2:1 diz assim: chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. E o texto diz assim, o verso 2: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, aqui é a igreja ali da cidade de Timóteo, quando Paulo passa ali na sua segunda viagem missionária. A igreja dava bom testemunho de Timóteo. Ou seja, o que pensam importa. A Bíblia vai dizer também para nós, lá em 1 Coríntios 3:7, também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Então, quando falamos sobre identidade, o que pensam, o que reconhecem, é importante, mas não é fundamento, irmãos. Amém? Porque o que pensam não pode nortear a nossa vida. Jesus mesmo, quando revela, né, que ele deveria ir para a cruz e morrer, o próprio Pedro diz, não, Senhor, isso não vai te acontecer. Ou seja, a opinião, o pensamento público era contrário à vontade de Deus, à vontade do Pai. E Jesus ali repreende Pedro. Então, ou seja, o que penso é importante, sim, mas não é o fundamento. Porque pode acontecer que, por vezes, aquilo que pensam pode chocar com a vontade do Pai. Igual esse texto que nós comentamos. A vontade do Pai era que Cristo fosse para a cruz. Mas os seus próprios discípulos não queriam que isso acontecesse. Então, o que pensam tem importância relativa, mas não absoluta. Amém? Certa vez, na minha época de faculdade, cursando o curso de farmácia, teve uma época, eu não sei se já aconteceu com você, mas parece que existem épocas onde a gente parece que a gente não está tão crente assim, não é verdade? Não sei se você é um super crente, né? Mas comigo aconteceu, eu estava vivendo uma estação onde eu não achava que a minha fé estava tão vibrante assim, que a minha fé não estava tão brilhante, a ponto de ser notada e considerada. Me achava em falta em alguns quesitos. E eu estava ali fazendo a faculdade, e na época também da faculdade, eu estava cursando um curso bíblico, curso médio em teologia, e eu cheguei um dia na aula, estava lá, e aí era um tempo de entrar novos alunos. E aí chegou nesse dia, uma pessoa que era funcionária da universidade. E aí ela chegou, eu falei, meu Deus, agora lascou. Ela vai descobrir que eu sou crente e eu não estou dando um bom testemunho? Como vai ficar meu bom testemunho? Como vai ficar isso agora? Meu Deus, ela vai reconhecer que eu sou da igreja, porque ela me conhecia da faculdade, agora vai me conhecer que eu sou da igreja também. Não estava muito confiante na minha fé nesse período. E ela chegou, eu já fiquei envergonhado, falei, meu Deus, e agora? Aí ela chegou para mim, Renato, você aqui? Eu falei, pois é, que bom te encontrar. E ela falou assim, que bom, eu sabia que tinha algo diferente em você. Como é bom saber que você também é um irmão em Cristo. Irmão, me saiu um peso das costas.
Né? Eu achava que não estava, mas ainda a misericórdia de Deus superabundou. Deus salvou, graças a Deus. Mas fato é que o nosso testemunho, o que pensam de nós é importante, irmãos, quando falamos sobre identidade. Não estamos falando de uso e costumes, de vestes, mas de postura, de conduta, de atos que demonstram que nós conhecemos a Cristo. Lá em 2 Coríntios 2,15, né? Paulo vai dizer o quê? Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Que o seu bom perfume possa exalar, meu irmão. Que a sua identidade, que você caminhou com Cristo, possa ser percebida com os seus gestos, com as suas atitudes. Nós declaramos uma igreja que vai revelar o bom perfume de Cristo, que vai poder ser notado a evidência de que nós caminhamos com Cristo Jesus. Amém? Tem a música da Aline Barros, né? Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Que o bom perfume de Cristo exale de nós todos os dias, que as marcas de Cristo sejam evidentes em nós. Aleluia. Agora abre comigo aí, em Lucas capítulo 5, verso de número 8. Lucas 5, verso 8. Diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então nós comentamos aqui o episódio onde Cristo estava sendo preso. Nós estamos ali do terço, da metade para frente da vida de Pedro. Agora nós estamos aqui num episódio inicial, nós voltamos na cronologia, tudo bem? Está no início. O irmão de Pedro, o André, já tinha tido um encontro com Cristo. Pedro já havia tido um contato inicial com Cristo, mas ele volta para a sua atividade de pescador. E agora então, estamos no episódio onde Cristo estava com o seu ministério público se desabrochando. E ele chega na beira ali de um lago e havia muitas pessoas. E Jesus tem uma ideia, né? Eu vou entrar no barco para pregar, porque ali isso vai facilitar essa multidão poder me ouvir. E então o texto, se você ver os versículos anteriores, nós podemos perceber que Jesus pede o barco de Pedro. Pedro, me dá seu barco. E Jesus sobe naquele barco ali. Pedro havia tido uma noite péssima de pescaria, não havia pescado nada. E Pedro então cede o seu barco para Cristo Jesus. Jesus vai ali naquele barco, prega então, e a multidão recebe a palavra. E depois ali do culto, o culto acabou. E Jesus dá uma direção para Pedro, porque Pedro não havia pescado nada. E Jesus diz assim: Pedro, agora que você me prestou seu barco, o culto já acabou, vai e lance as suas redes novamente. E Pedro diz: Senhor, eu sou pescador experiente, nós pescamos a noite toda e não pescamos nada. Mas Pedro tem uma atitude diferente, ele falou assim: mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. E eles vão pescar novamente. E o texto nos diz que uma grande quantidade de peixes foi pescado, a ponto do barco começar a naufragar e Pedro tem que chamar reforço. Então o negócio de Pedro ali se ampliou, tinha um insucesso na noite anterior e agora tem que chamar novos barcos. Pedro estava abrindo filiais, então o negócio aumentou. E diante disso, diante dessa pesca milagrosa, né, o subtítulo ali, nós vemos que Pedro chega até Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você: o que você faria depois de um resultado tão maravilhoso como esse? O que você faria com Jesus? Como você chegaria até Jesus mediante um milagre como esse? Você não pescou nada na noite anterior, quando Cristo manda você pescar, uma multidão de peixes é alcançada. Qual seria a sua atitude? A atitude de Pedro, ela é um tanto quanto talvez inesperada, porque Pedro, após esse sucesso todo, Pedro chega até Jesus,
se derrama aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então agora Pedro tinha uma visão sobre si. Pedro reconhece que ele tinha uma identidade de pecador. Irmãos, mediante um encontro com a graça, Pedro teve um encontro com a graça expressa ali na forma daquela pescaria maravilhosa. Mediante ao encontro com a graça, não há outra assunção de identidade a não ser de nos identificarmos com a nossa miserabilidade. E Pedro chega até Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, eu não mereço isso, eu sou um homem pecador. Sabe, irmãos, não há identidade em Cristo sem antes reconhecermos o quão miseráveis somos sem Cristo Jesus. Identidade cristã começa com a assunção de responsabilidade de que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Amém? Então Pedro teve um sucesso, pescou tantos peixes que teve que chamar reforço. Então nós vemos aqui também nesse texto que o evangelho, irmãos, não se resume somente ao suprimento de carências. Porque agora nessa situação, talvez na noite anterior, Pedro estava numa carência. Mas agora pela manhã, após a pregação, Pedro estava num cenário de abundância. Então, o evangelho, a espiritualidade da provisão, não é a única forma de nós nos relacionarmos com Cristo. Porque fato é, quando a pescaria não vai bem, talvez todos nós temos facilidade de reconhecermos que precisamos de Jesus, não é isso mesmo? Quando as coisas não estão indo bem em casa, o casamento não está indo bem, precisamos ir para a igreja. Quando está tendo algum problema relacional na família, com o filho, precisamos levar esse menino para o CIDS, precisamos levar lá para a igreja, está dando muito trabalho. Quando talvez o seu empreendimento, o seu negócio não vai bem, talvez seja fácil, na noite onde a pescaria não foi tão boa, nós assumirmos que precisamos de Cristo Jesus. E talvez nesses dias nós tenhamos mais facilidade de vir à igreja. Mas aqui Pedro já está num outro cenário. Ele teve uma pesca milagrosa, uma pesca abundante. E mesmo diante de um cenário superavitário, Pedro reconhece a sua miserabilidade. Reconhece que a graça de Deus estava sobre a sua vida. E ele não era merecedor daquilo. Talvez hoje você esteja num cenário. O evangelho, sim, quando estamos numa situação dificultosa, podemos recorrer ao nosso pai. Sim, ele é um bom pai. Mas também quando as coisas estão indo bem. Quando tudo vai bem. O saldo bancário está legal, a família está bem, as coisas estão indo bem. Também nesses cenários, nós precisamos reconhecer a graça de Cristo, assim como Pedro. Talvez seja uma boa manhã, irmãos, para nós reconhecermos a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre o ar que respiramos, sobre a família que temos, sobre as roupas que vestimos, sobre o alimento que comemos. Porque o evangelho não se resume, a espiritualidade não se resume somente ao dia da provisão, mas também ao dia de agradecermos quando a superabundância chega até nós. A beleza do evangelho também se revela na abundância. E aí então Pedro reconhece sua miserabilidade. E aí a resposta de Jesus foi o quê? Jesus agora dá uma resposta para Pedro. E a resposta de Jesus é: Pedro, de agora em diante, você não será mais pescador de peixes. Diante, quando Pedro assume, a sua miserabilidade, Jesus diz para Pedro: Pedro, agora eu farei de você um pescador de homens. Ou seja, Jesus estava dando ali um novo destino. Jesus não mudou a essência de Pedro. Pedro continuava sendo um pescador, antes de peixes e agora de homens. Havia essa constituição de lançar as redes na vida de Pedro. Pedro era um pescador. Sabe, irmãos, Jesus ele não muda a nossa essência, ele dá um novo destino para ela. A nossa identidade em Cristo não nos desconfigura, ela nos redireciona. Amém, querido? Porque foi Deus que te criou, Ele te criou com as características que você tem, com o jeito que você tem, com as habilidades que você tem, com as peculiaridades que você tem. Talvez antes de encontrar Cristo, você era alguém que tinha facilidade para negociar. Agora em Cristo, você continua negociando, agora imbuído dos valores do reino de Deus. Amém? Talvez você, antes de Cristo, era um arroz de festa, era extrovertido, fazia piada com todo mundo. Agora encontrei Jesus, meu Deus, agora eu tenho que ser sério, aleluia.
Não, irmão, a sua essência, Cristo te fez assim. Agora, além da sua alegria natural, você tem a alegria de Cristo, o fruto do Espírito dentro de você. Amém? Talvez lá no mundo antes, você cuidava de todo mundo, era o amigo responsável, o motorista da rodada. Cuidava de todo mundo. Agora em Cristo, você também pode começar a cuidar de pessoas. Aí pega o seu carro, passa na casa de um, leva para o Soma, passa na casa de outro, né? Vira um ônibus no seu carro. Você continua cuidando das pessoas. Por quê? A nossa identidade em Cristo, irmãos, ela é redirecionada. Agora, segundo a ótica de Cristo, agora segundo os balizadores do Evangelho. E é por isso também, irmãos, que a nossa identidade em Cristo não é definida por aquilo que fazemos. Pedro pescava peixes, ele deixou de pescar peixe. Aí eu te faço a pergunta: e se você hoje deixar de fazer aquilo que você faz? Se você abrir agora aí as suas redes sociais, abrir o seu Instagram, tem lá a famosa bio, não é isso? E na bio geralmente nós colocamos o quê? Colocamos aquilo que fazemos, colocamos a nossa profissão, colocamos com quem somos casados, colocamos aquilo que nós ajudamos a quem, né, nos segue ali. Geralmente é isso que se coloca na bio. E aí surge uma pergunta, né? E se Deus te pedir aquilo que você faz hoje? E se você não puder mais... Pedro era pescador de peixes, teve que deixar. E se Jesus te pedir aquilo que você faz hoje? Como fica afirmada a sua identidade? E se você, por algum motivo físico, emocional talvez, estamos aqui falando do Setembro Amarelo, não puder mais realizar aquilo que você realizava? Se você estiver impedido, igual o nosso irmão Neymar, está machucado, não pode jogar. Talvez você, emocionalmente hoje, não consiga fazer mais algumas coisas por causa da estação que você está passando. Como fica a nossa identidade? E se a sua profissão acabar? Nós estamos vivendo uma fase de revoluções, a inteligência artificial veio. Muitas profissões talvez vão ser remodeladas, algumas talvez deixem de existir. Então, a nossa identidade em Cristo não está baseada naquilo que nós fazemos. O que fazemos pode ser contingencial. Imagina alguém que fazia datilografia. Alguém fez curso de datilografia aqui? Deixa eu ver. Pronto, olha aí os irmãos, a igreja madura em Cristo Jesus, aleluia. Imagina alguém falar assim: não, eu sou um datilografista, ninguém digita como eu. Não existe mais hoje. Não, pastor, mas tem um teclado. Hoje você fala, o computador escreve para você. Então, irmãos, talvez a sua profissão hoje seja contingencial. E é muito bom que você seja reconhecido pela beleza e pela habilidade que você tem na sua profissão. Mas quando nós falamos sobre a nossa identidade em Cristo, quando estamos firmados em Cristo, nós ganhamos um caráter de fazer aquilo que fazemos com excelência. E, obviamente, a nossa essência aponta para algumas possibilidades profissionais. Aponta. Mas talvez isso possa ser remodelado. Então a nossa identidade não está firmada naquilo que é contingencial. Eu estava conversando com o irmão essa semana, ele falou: pastor, o meu ramo de atividade não tem nada a ver com IA, com inteligência artificial. Ele falou assim: mas o meu ramo de atividade nos próximos 5 anos, ele tende a ser extinto. E aí? Então, como é importante estarmos firmados em Cristo. Porque se a gente está firmado em Cristo, nós ganhamos confiança, né? De saber que temos um Pai que cuida de nós. E que talvez na ausência da ferramenta que você tem hoje nas mãos, Ele vai continuar sendo seu Pai. Isso nos dá o quê? Eu estou seguro em Cristo. Vou continuar trabalhando, me dedicando, me esforçando, fazendo curso, entendendo o mercado, entendendo o momento, mas sobretudo, sob a confiança que eu tenho um Pai que cuida de mim, que cuida da minha casa. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, o que fazemos não define a nossa identidade. E com Pedro nós aprendemos o quê? Que identidade cristã, Pedro abriu mão da sua empresa de pesca. Nós entendemos que identidade cristã se revela quando eu abro mão do que me seria natural para fazer a vontade do Pai. Talvez Pedro pudesse questionar, né? Não, senhor, eu tenho tantos cursos de pescaria, eu tenho MBA em pescaria, eu lanço até sem isca e o peixe vem.
e agora vou ter que largar a mão disso. Não, mas a nossa identidade em Cristo se revela quando abrimos mão daquilo que não seria natural para viver a vontade do Pai. Eu entendo a frase, irmãos, seja a sua melhor versão. Mas se isso se resumir a você ser mais produtivo, ser mais organizado, ok. Mas você pode ser muito produtivo, muito organizado, você pode estar todo bonitinho, arrumadinho, mas vivendo distante daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, muito melhor é nós discernirmos a voz do Senhor, para entendermos qual é o tempo de nós deixarmos algumas redes, para seguirmos outras. De entendermos para onde, parafraseando lá, a nuvem no deserto, para onde a nuvem está nos conduzindo. Então que o nosso coração, que a nossa identidade em Cristo esteja tão firmada, que a gente possa se agarrar única e exclusivamente na certeza de que somos amados, que temos um Pai e que a vontade dele sobre as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Quero declarar a vontade de Deus sobre a sua vida. Quero declarar sabedoria do céu, discernimento para ler as estações, para ler o tempo e, sobretudo, continuar confiando que a boa mão do Senhor vai continuar conduzindo você e a sua casa. Só o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Tu me conheces muito mais do que eu. Mais uma vez. Só o Senhor sabe o que tu me conheces muito mais do que... Ele sabe o que é melhor para você, para sua casa, para os seus dias. Deixa Ele conduzir a sua vida, a sua história. Aleluia. Ele sabe o que é o melhor. Então vimos o que pensam, a importância da nossa identidade em Cristo ser percebida. Aquilo que pensamos, precisa passar pelo filtro. O que penso precisa passar pelo filtro da percepção daquilo que fomos constituídos em Cristo. E agora, para finalizar, aquilo que Deus pensa sobre nós. Abre comigo Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Falamos sobre peixe, então chegamos na parte espinhosa, aleluia. Mateus 16, 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Então começamos ali no episódio onde Pedro nega Jesus, do terço final da sua vida para frente. Depois voltamos lá no início, onde Pedro era um pescador, tem um encontro com Cristo, deixa a peça de peixes para ser pescador de homens, de almas. E agora nós estamos aqui também num período intermediário, antes do momento onde Pedro nega Jesus. Então fomos quase no final, voltamos para o início, agora está no meio aqui, antes de Cristo ser crucificado. E Jesus está ali na cidade de Cesareia de Filipe. E Jesus lança uma enquete para os seus discípulos. Discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E aí eles começam a responder, uns dizem que tu és Elias, tu és João Batista. E fato é que eles não respondem acertadamente. E aí Pedro então se levanta para responder. E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então Pedro responde isso. E Jesus diz para Pedro: Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, pelo seu Espírito. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, irmãos, esse texto, ele tem diversas possibilidades, mas existem duas perguntas iniciais. Primeiro, quem é que edifica a igreja? O texto deixa claro: Cristo edifica a igreja. Ele diz:
sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então nós podemos ficar tranquilos que quem edifica a igreja é Cristo Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus. Aí surge uma pergunta sequencial: se Cristo é quem edifica, quem é a pedra sobre qual Cristo edifica? Bom, existem 3 possibilidades. Talvez a mais conhecida é nós olharmos para Cristo como a pedra, Cristo como o agente que edifica e como o substrato que recebe a edificação. Tudo bem? Bom, para aqui sedimentarmos algo, a Bíblia, em outros textos, em outras passagens, deixa muito claro para nós que Cristo Jesus é a nossa pedra. Amém? Pedro mesmo, lá em Atos 4,11, vai dizer o quê? Este é Jesus, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Efésios 2,20 também vai apontar Cristo como a pedra angular. Então esse fato não se discute, irmãos. Jesus é a nossa pedra angular, Ele é o nosso fundamento. Amém? Mas nesse texto em específico, nós não temos segurança ali textual para afirmar isso nesse texto. Tudo bem? Porque, irmãos, o argumento, utilizado aí, mais conhecido, é o argumento ali semântico das palavras Pedro e pedra. A palavra pedra ali no grego, é a palavra Petra, e a palavra Pedro no original ali grego é a palavra Petros. E Petros é derivado de Petra, ou seja, Petros, Pedro, seria um fragmento de rocha e não a rocha em si. Então esse argumento linguístico usa essa terminologia para dizer que Pedro, ele não poderia ser a rocha. Tudo bem? Esse argumento, irmãos, ele tem uma fragilidade, porque o diálogo original não foi em grego, em Petro e Petra, foi no aramaico. E no aramaico nós temos ali a mesma palavra, Kefas, tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Então esse texto não é o melhor texto para nós defendermos que Cristo é a pedra, mas biblicamente nós temos vários outros textos que comprovam isso. Amém? Bom, então se nesse texto nós não conseguimos afirmar isso, quem então seria a pedra? Se na conversa tinha Jesus e Pedro, a segunda alternativa é Pedro, E aí nós temos então a segunda possibilidade de quem era a pedra, que é Pedro. E Pedro como pessoa. E essa é a interpretação dos nossos irmãos católicos apostólicos romanos. Tudo bem? E existe a terceira interpretação de que Pedro era a pedra, mas não a pessoa de Pedro, mas a revelação seguida de confissão que Pedro teve. Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Cristo era o Filho de Deus vivo. E sobre essa revelação, a igreja de Cristo, sobre essa confissão que Cristo era o Filho de Deus vivo, a igreja seria edificada. Algumas observações, irmãos. O fato de se considerar que Cristo não será pedra, nesse texto, não invalida Cristo ser o fundamento da igreja. Amém? Segundo, uma figura pode ter mais de uma aplicação na igreja. Na Bíblia, por exemplo, Mateus 5,14 fala, vós sois a luz do mundo. Lá em João capítulo 8 já fala, eu sou a luz do mundo. Ou seja, a mesma figura, luz, empregada em contextos diferentes. E o que define isso? Todo o contexto. Então, olhando para o contexto, a gente consegue identificar. E o terceiro ponto é que Pedro, irmãos, teve importância. Pedro foi o primeiro a assumir e a testificar, a confessar que Cristo era o Filho de Deus vivo. Então Pedro, como representante ali dos apóstolos, da igreja, e nosso representante daqueles que haveríamos de crer, foi o primeiro a confessar que Cristo Jesus era o Filho do Deus vivo. Amém? Esse termo, primazia salvífica histórica. Se você quiser se aprofundar, irmãos, eu vou deixar aqui de indicação a mensagem do nosso pastor Henrique, Pedro, Cefas, Deus e os homens, onde ele dá uma aula sobre isso. Amém? Aí você pode se aprofundar nisso. Tem uma frase do Agostinho, no seu sermão 295, ele diz assim, a rocha era Cristo, que Pedro confessou. Amém? Fato é, irmãos, que Pedro confessa que Cristo era o Filho de Deus vivo. E mediante essa confissão, Cristo se volta para Pedro e diz para Pedro o quê? Pois bem, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro recebe a revelação da sua identidade ao confessar que Cristo era o Filho de Deus vivo. Amém? Então, irmãos, ao reconhecermos a Cristo, nós temos a nossa identidade afirmada. Quando eu reconheço quem Ele é, eu recebo a revelação dele a respeito de quem eu sou. Amém? Charles Spurgeon, no seu livro Redescobrindo a Sua Identidade em Cristo, ele diz assim, a realidade é que só descobrimos a nossa verdadeira identidade quando
reconhecemos a Cristo Jesus. Que maravilhoso isso, irmãos. Que maravilhoso isso. Quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, que Ele é o Filho, o Filho do Deus vivo, nós recebemos dele a testificação de quem nós somos nele. E como é maravilhoso, irmãos, podermos ouvir do nosso próprio Pai quem nós somos. Muitas vezes buscamos afirmar nossa identidade em tantas coisas, não é isso? Naquilo que sentimos, naquilo que fazemos, nos nossos resultados. Mas como é maravilhoso termos a nossa identidade afirmada no fato de que Deus é quem pode dizer quem nós somos para Ele. Isso nos tira do campo da comparação. Porque se eu ouvir de Cristo quem eu sou, se eu entendo a partir dele quem eu sou, significa que ele não errou. Significa que a minha história não está alheia aos olhos dele. Significa então que o meu sentimento não deve ser de comparação com a vida do próximo, com a identidade do próximo. Não deve ser de inveja com o próximo. Mas se eu recebi do Senhor a revelação, a testificação de que eu sou um filho amado, que Ele revelou quem eu sou para Ele, então isso me tira da rota de comparação, da rota da inveja, me tira da rota das preocupações. E nós entendemos que Deus nos fez únicos, irmãos. Um filho, os pais sabem, um filho é diferente do outro. Em casa eu tenho duas, uma é completamente diferente da outra. Elas se parecem fisicamente, mas o temperamento é diferente. É diferente. Cada filho, Deus nos fez de maneira distinta. Então quando nós falamos sobre identidade em Cristo, fala a respeito de uma pacificação, de nós entendermos que Deus nos constituiu assim. E obviamente, todo o nosso temperamento, todas as nossas perspectivas, nosso jeito de olhar o mundo, precisa ser refinado a partir da ótica de Cristo. Não quer dizer que Deus me criou assim, você assim, e vocês que engulam. Não é assim. Mas a partir disso eu me aceito, Deus me fez assim. Agora em Cristo Jesus eu quero entender dele o que eu preciso equalizar no meu coração. E aí isso nos tira da roda da comparação. Tem um irmão chamado Tiago Grulha, ele é cantor, pastor, poeta, eu gosto muito dos textos dele. E ele diz assim: não vale a pena sustentar um personagem para manter um carinho superficial. Quantos personagens nós criamos para manter uma aceitação, não é isso? Não baseie a sua identidade em coisas frágeis e passageiras. Descubra a beleza de ser amado sem precisar de grandes conquistas. Que maravilhoso. Ou posições de destaque. Quantas vezes afirmamos a nossa identidade nas nossas conquistas, nos nossos resultados, ou nas posições de destaque. Saiba perder tudo que te prende em relações nocivas. Talvez ter menos te fará viver melhor. Oh, irmãos, que maravilhoso saber que nós temos um Pai que nos conhece além dos filtros. A gente coloca um filtro no Instagram, fica mais bonitinho, né? Mas como é bom saber que Deus nos conhece além dos nossos filtros emocionais, além daquilo que aparentamos. Como é bom saber que nós temos um Pai que nos conhece além das máscaras sociais que nós usamos às vezes, além das vestimentas que nós colocamos, vestimentas sociais, emocionais. Nós temos um Pai que nos conhece além disso. Tem uma frase do Zé Bruno da banda Resgate que ele diz assim: nem sempre o que a gente escolhe determina quem a gente é. Pode ser uma fuga. Talvez até hoje você vem tentando buscar caminhos, encontrar rotas de fugas para validar a sua identidade. Mas como é maravilhoso nós entendermos que a nossa identidade, ela parte do pressuposto de uma afirmação de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia. E talvez você possa estar pensando: bom, pastor, quer dizer então que Pedro finalmente recebeu a revelação do que Cristo pensava sobre ele, e aí a partir dessa revelação, Pedro nunca mais errou, Pedro nunca mais oscilou, Pedro nunca mais pisou na bola. E nós vemos pela narrativa bíblica que não é bem assim, não é mesmo? Nós vemos que Pedro, no episódio lá que ele andou sobre as águas, ele acaba naufragando. Nós vemos que Pedro não queria deixar Jesus ir para a cruz, está lá em Marcos 8. Nós vemos que lá em João 13, Pedro não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Nós vemos que no momento de aflição de Jesus em Mateus 26, lá no Getsêmani, Pedro dorme em meio àquele momento. Nós vemos em João 36 que Pedro, impulsivo, corta a orelha de Malco. Nós vimos no primeiro texto que esse Pedro, mesmo após ter recebido a identidade de filho de Deus, ele nega Jesus. E nós vemos em João capítulo 21, o episódio onde esse homem
que antes, convicto do seu chamado, deixou a sua empresa de pesca para seguir Jesus e ser um pescador de homens. Mas nós vemos que mesmo após ter recebido a sua identidade, lá em João capítulo 21, nós vemos que esse Pedro um dia voltou a pescar. Talvez, irmão, você esteja sendo tentado nessa estação da sua vida a voltar a pescar, a voltar para um lugar de onde Cristo já te chamou para você sair. Talvez você já esteja hoje de volta para a sua empresa de pesca, de onde um lugar Deus já havia te chamado para sair dali. Sabe, irmãos, a nossa identidade em Cristo, ela precisa ser renovada, sempre ser renovada. E sabe, talvez a decepção de Pedro foi tão grande, porque uma coisa é você desistir de algo, se afastar de algo, quando você não conhece a Cristo. Aí a culpa talvez seja na contingência, no ambiente. Mas quando você está em Cristo, Pedro já havia recebido a identidade, que ele era filho de Deus. Mas quando você está em Cristo e volta para um lugar de pesca, talvez isso seja muito dolorido. A decepção quando nós estamos vivendo já algo com Cristo, talvez ela seja muito maior do que a decepção de alguém que nunca conheceu a Cristo Jesus. Porque ele pode falar, a decepção que eu tenho é porque eu não conheço a Cristo Jesus. Mas e você que já entregou sua vida para Cristo? Já deixou os seus barcos, já está caminhando com Cristo, mas você se decepcionou, você se frustrou, o resultado não veio, a decepção bateu a porta, e você, igual Pedro, voltou a pescar. Como fica o seu coração? Sabe, irmãos, é linda a narrativa bíblica, porque ela não nos tira de enxergarmos a verdade da vida. Porque nós poderíamos falar assim, Pedro, depois que recebeu a sua identidade, a sua vida nunca mais foi a mesma, e ele foi e viveu o propósito de Deus, e frutificou, e a gente poderia, ia ser lindo, né, irmão? Você ia se animar, hein? Quase que eu engato aqui. Mas nós vemos que mesmo após receber essa identidade, Pedro volta a pescar. Isso me mostra, irmãos, que a nossa identidade vai continuar sendo testada em todas as estações da nossa vida. Foi assim com Jesus. Em Lucas 3, Jesus foi batizado no Jordão e recebeu a testificação. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. No capítulo seguinte, após receber a revelação de que ele era um filho amado, no capítulo seguinte ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele ouve, se tu és, Jesus estava com fome, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, a identidade de Cristo foi afirmada no capítulo 3, e no capítulo 4 ela já foi testada. Se tu és o Filho de Deus. Então talvez hoje essa seja uma voz que você esteja ouvindo. Talvez hoje você esteja ouvindo das circunstâncias ao seu redor. Se você realmente é um filho de Deus, por que as coisas não andam tão bem na tua casa? A sua identidade em Cristo vai ser provada continuamente. Se você realmente entendeu que você é um filho de Deus, que a sua identidade está formada em Cristo, por que é então que o seu negócio não deu certo? Por que é que o seu sonho foi frustrado? Por que aquela promessa não se cumpriu como você achava que deveria? E talvez no meio dessa frustração toda, o desejo do nosso coração seja igual ao Pedro. Falar assim, eu acho que esse negócio de pescar almas não é para mim não. Eu vou voltar a pescar peixe, pescar meus lambari, meus tambaqui, meus pirarucu. Qual outro peixe bom que tem aqui? Jaú, pintado. Vou voltar a pescar meus pintados, que eu já jogava isso, que eu sabia que ele viria. Talvez hoje você esteja sendo tentado a voltar para um lugar que Deus já disse para você não estar. E aí, irmãos, talvez você esteja hoje assim, exatamente assim. Pastor, eu voltei a pescar. Estou pescando de rede agora. O maravilhoso da nossa identidade em Cristo, porque, irmão, sozinho a gente não consegue se afirmar não, viu? A vida não é linear, a vida por vezes é desafiadora, para nós garantirmos na força do braço a testificação de quem nós somos. A vida é desafiadora. E aí então Pedro, diante do seu fracasso, nós olhamos para Cristo Jesus, após ser ressurreto, ele ressuscita, e ele vai até o encontro de Pedro na praia.
para restaurar Pedro. E ali nós vemos em João 21, né? Jesus tem um diálogo com Pedro na beira da praia. E Jesus vai restaurando a vida de Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro reconhece a sua fragilidade. Senhor, tu sabes que o meu amor talvez não seja suficiente. 3 diálogos ali. E até que então ele ouve de Jesus, mesmo diante da sua impossibilidade de continuar afirmando a sua identidade: pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, como é maravilhoso nós ouvirmos do Senhor, mesmo diante de um cenário onde nos sentimos talvez incapazes, mesmo diante de um cenário que talvez a gente não veja possibilidades, a gente ouvir do Senhor, quando a gente merecia ser descartado. Tem momentos que a gente merecia ser descartado, irmãos, convenhamos. Mesmo diante disso, Jesus chega e fala assim: eu ainda continuo acreditando naquilo que eu tenho para a sua vida. Eu ainda continuo dizendo que você é meu filho. Isso nos coloca, irmãos, diante da graça de Deus. E nos mostra que a nossa identidade só pode ser continuamente afirmada nas estações da vida, mediante o olhar de graça de Deus sobre nós. E é esses que são os pensamentos que Ele tem sobre nós. Mais importante que aquilo que pensam, mais importante que aquilo que nós pensamos sobre nós. A nossa identidade está pautada na graça e na obra de Cristo Jesus na sua cruz. Sabe, a cruz é a ótica pela qual somos enxergados. Na cruz nós somos justificados. Por isso que 2 Coríntios 5,17 vai dizer o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Na cruz de Cristo, a nossa identidade foi reconciliada. 2 Coríntios, verso 18, verso 20 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos, irmãos, talvez você se sentia perdido, mas nós fomos adotados pelo Pai. Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Estávamos distantes, estávamos sozinhos, mas fomos adotados por esse Pai bondoso e amoroso. E esse Pai te chama de filho. Essa é a sua identidade. João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! A cruz de Cristo é o que pode continuamente afirmar a nossa identidade. Nós fomos reconciliados, nós fomos transformados, nós fomos justificados, nós fomos adotados, nós somos filhos de Deus. E os cenários adversos precisam se dobrar à realidade esmagadora de um olhar de compaixão, de misericórdia, de graça, que continua olhando para todos e dizendo: eu continuo acreditando nos projetos que eu confiei nas suas mãos, eu continuo acreditando no propósito que eu depositei no seu coração, eu continuo afirmando que tu és meu filho, eu continuo dizendo que o meu amor por você não muda. Isso nos afirma, nos consolida, porque ninguém consegue ser bom o tempo todo. Para você se afirmar, se fundamentar nos seus resultados, na sua retórica, naquilo que você tem de frutos. Talvez chegue uma estação, por mais bem intencionado que você seja, talvez um projeto pode vir a fracassar. E se você emprestar o senso de significado e propósito da sua vida aos resultados que você pode dar, você pode naufragar, irmãos, assim como Pedro. Mas como é maravilhoso ouvirmos, recebermos o amor de Cristo, a obra consumada, que nos diz que nós fomos justificados, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso podemos ter esperança de um amanhã, porque Ele vive, porque a cruz existiu. Nós podemos ter esperança de um amanhã novo, de uma nova perspectiva, óbvio, de uma vida que tem sim as suas nuances, tem os seus enfrentamentos, mas sobretudo uma vida que continua sendo afirmada e firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus. E esse Pedro, depois em Atos, depois de ter sido restaurado, esse Pedro que antes fora conhecido pelo seu jeito de falar, ou seja, pela sua estética, agora esse Pedro, ele é reconhecido pela sua essência. Dá para colocar para a gente aí Atos 4,13? Atos 4,13. Dá para colocar para a gente aí rapidinho? Nós já vamos encerrar.
Vou ler aqui. Atos 4,13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, Pedro agora, após ser restaurado, vendo a coragem que ele e João manifestaram, eles foram reconheceram que eles haviam estado por Jesus. Ou seja, no primeiro momento foi o jeito de falar de Pedro, a estética, que reconheceu Pedro como alguém que caminhou com Jesus. Mas agora, Pedro é reconhecido pela sua essência. Vendo a coragem deles, eles reconheceram que Pedro havia estado com Jesus. Que nós possamos ter esse caminho, irmãos, de entendermos que a estética inicial da vida de Pedro ali não era suficiente para manter uma vida onde ele precisava ser firmado na sua essência. E Pedro foi afirmado. Sabe, irmãos, existem muitas perspectivas para falarmos sobre identidade. Existe a perspectiva familiar, a ancestralidade, existe a perspectiva filosófica, sociológica. Existem tantas outras nuances para falarmos sobre identidade. Mas eu creio que um cristão, para poder tocar em todas essas outras perspectivas, primeiramente ele precisa saber que existiu uma cruz, que existiu um Cristo que conquistou para nós a nossa identidade, o direito de sermos filhos. E a partir desse lugar de identidade em Cristo Jesus, nós podemos dialogar com todas as outras perspectivas identitárias que possam existir. Então talvez hoje seja uma boa manhã. Talvez você se encontre hoje como Pedro, tendo voltado a pescar. Talvez hoje você se encontre em dúvida sobre quem você realmente é. Ou talvez esteja tudo bem na sua história. E assim como Pedro, diante de uma pesca milagrosa, ele reconheceu que ele precisava do Senhor Jesus. Não importa o cenário ou o local onde cada um de nós estejamos, todos nós aqui nessa manhã precisamos ser relembrados que a nossa identidade está firmada na cruz de Cristo. Feche seus olhos nesse momento agora. Nós vamos cantar que Ele é tudo que nós temos, que Ele é tudo que nós temos, que nós temos fome e sede por Ele. Vamos cantar isso, declarar essa verdade sobre as nossas vidas. Os nossos diáconos podem começar a se posicionar aqui na frente. Nós teremos ceia logo após. Sede de ti.
és tudo que eu quero ser. Pode ficar de pé no seu lugar nesse momento. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro. A nossa identidade está segura nele. Eu vou sem você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu preciso é estar contigo. Amém, queridos. A nossa identidade está firmada nele. Para onde iremos nós? Só Ele tem as palavras de vida eterna e pode nos dizer quem somos. Queria você ficar de olhos fechados agora. Eu quero fazer um convite para você que está chegando aqui hoje e ouviu falar desse Jesus que conhece você e que conhece a sua história. Esse Jesus que não desiste de você, da sua casa e dos propósitos que Ele designou para vocês viverem. Mas você está aqui nessa manhã e brotou no seu coração o desejo de conhecer Jesus, entregar o seu coração para Ele. Talvez você esteja cansado de tentar se afirmar em tantas coisas, mas hoje talvez seja o dia de você ouvir dele: você é meu filho, tu és minha filha, e você é amado. Então, se você está aqui nessa manhã e deseja entregar o seu coração para Jesus, não é para essa igreja, não é para mim, é entregar o seu coração para Jesus, para conhecê-lo e ouvir dele quem você é nele. Se você está aqui hoje, nessa manhã, e deseja entregar o seu coração para Jesus, no lugar onde você está, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você quer entregar o seu coração e a sua vida para Jesus? Você está aqui nessa manhã, deseja entregar o seu coração para Jesus? Eu quero estender esse convite. Talvez você já caminhou com Jesus, mas por algum motivo você se afastou. Assim como Pedro, voltou a pescar, mas hoje entende que você precisa estar de volta na casa do Pai. Você está aqui hoje também, gostaria de voltar para Jesus. No lugar onde você está, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você que está aqui nessa manhã que gostaria de voltar para os braços de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Quantos mais nessa manhã querem entregar o seu coração para Jesus ou voltar para os braços do Pai? Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos orar por esses irmãos. Vou pedir para que os nossos voluntários se aproximem ali dos nossos irmãos que estão ali no fundo. Aqui também, permaneça com sua mão levantada para os nossos voluntários se identificarem. Mesmo talvez alguém não consiga chegar aí devido à movimentação, aqui também nós temos irmãos. Graças a Deus. Nós vamos orar e no final eu vou estar aqui à frente, amém? Nós vamos orar para você poder também participar da ceia, se você desejar. No final eu vou estar aqui também à nossa esquerda para poder orar pela sua vida, amém? Vamos orar por esses irmãos que estão entregando sua vida para Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses irmãos, Pai, que estão entregando o seu coração, Senhor. Pai, como é bom saber que o Senhor conhece o nosso nome. Como é bom saber que nós não somos obras do acaso, mas que a nossa identidade está firmada na obra de Cristo Jesus. Nós queremos declarar sobre a vida deles, Pai, um novo começo, um novo amanhã, onde a partir de agora a sua vida estará pautada em quem Cristo diz que eles são, na obra redentora de Cristo Jesus. Nós, Pai, declaramos os pecados sendo apagados, os seus nomes sendo escritos no livro da vida e uma nova vida renascendo para eles, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir esses irmãos, amém, graças a Deus, amém, queridos. Amém. Irmãos, nós vamos partir agora para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um sacramento muito importante para nós. É uma das duas ordenanças que Jesus deixou para nós enquanto igreja.
nós reverenciamos esse momento. Para isso eu gostaria de ler 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, queridos? Graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo ensinando ali a igreja de Corinto a respeito desse ato, esse sacramento que Jesus Cristo havia deixado para a sua igreja. Amém? Então nós entendemos que a ceia é para todos os filhos de Deus. Então inclusive você que recebeu Jesus no seu coração nessa manhã, você pode participar conosco do pão e do suco, relembrando e celebrando a obra de Jesus na cruz. Amém? Então nós entendemos a ceia como um sacramento, como uma ordenança que Cristo Jesus deixou para nós. E a ceia, irmãos, não é simplesmente um ato natural, não é simplesmente um pão e um suco. Nós cremos que a ceia ela tem implicações espirituais. A Bíblia diz que enquanto ceiamos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia também é um meio de graça, irmãos, onde a presença de Cristo, de alguma forma, ela nos toca. De alguma forma, nós somos impelidos pelo Espírito a sermos renovados. Também a ceia é um meio de graça. E hoje, mediante a obra da cruz, mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, onde entendemos, fomos relembrados que a nossa identidade está firmada na cruz de Cristo, nós vamos participar do pão e também do suco de uva. Amém? Nesse momento quero dar algumas instruções. Nós temos uma fileira aqui no meio, certo? Os irmãos estão para trás, mas os irmãos que estão para frente, você vai sair pela sua esquerda e voltar pela sua direita, tá bom? Então você que está na segunda fileira, vai esperar a primeira fileira, sair pela esquerda e voltar pela direita, e depois você sai. Então é uma fila após a outra. Então nós temos voluntários aqui na frente e também voluntários lá atrás. Então você que está do meio para trás, você também pode sair pela esquerda e voltar pela direita. Tudo bem? Amém? Graças a Deus. Então podemos iniciar. O grupo de louvor vai ministrar e você pode sair e buscar o seu pão e o seu suco. Espere para tomarmos juntos. Amém? Fez um caminho para mim, Ele foi manchado de sangue. Como posso ignorar? Eu preciso entrar. Nós temos aqui também à nossa esquerda, levanta a mão aqui, irmão Felipe. Nós temos também pão sem glúten para os irmãos que têm algum tipo de restrição ao pão, ao trigo. Nós temos pão sem glúten aqui à nossa esquerda. Se você tiver, você pode vir buscar aqui com o nosso irmão Felipe. Amém? Fez um caminho para mim, Ele foi manchado de sangue. Como posso ignorar? Eu preciso entrar. Fez um caminho para mim, E foi manchado de sangue. como posso ignorar? Eu preciso entrar. Em teu sangue há poder, Redimir todo o meu ser. em teu sangue há poder, há poder, há poder. Em teu sangue há poder pra redimir todo o meu ser. Em teu sangue há poder, há poder. Eu correrei pra sala do trono,
Ficou alguém sem o pão, sem o vinho? Ficou alguém? Todos pegaram? Amém. Graças a Deus. Então, nesse momento nós vamos orar para participar dos elementos. Peço que você espere para que nós possamos participar juntos. Amém? Vamos orar então por esses elementos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esse santo sacramento que o Senhor deixou para nós, Pai, enquanto igreja, de relembrarmos, Pai, a Tua obra ali na cruz do Calvário. Essa obra, Pai, que nos reconciliou, que nos justificou, que nos redimiu, que apagou toda a culpa, todo o pecado e que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós te louvamos, Pai, pelo Teu corpo que foi ali sacrificado naquela cruz e também pelo Teu sangue, Deus, que foi derramado em nosso favor, esse sangue puro, sangue carmesim, que apagou toda a culpa, toda a dívida. O escrito de dívida foi cancelado e nós podemos então nos assentar à mesa e nos reconciliarmos com a Tua presença. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Nesse momento você pode participar do pão. E antes de participarmos do suco, eu queria que você, mediante a consciência da palavra, entendendo que isso não é simplesmente uma verdade bíblica, amém? Parece simples, mas é uma verdade bíblica poderosa, que vimos que precisa ser relembrada sempre nas nossas vidas. Eu quero te encorajar a você trocar o cálice com o seu irmão e dizer assim para ele, mediante a consciência da palavra: você é um filho de Deus. Amém, querido? Amém? Essa é a sua identidade. E a partir dessa consciência, quero te convidar para, em família, nós participarmos agora do suco de uva. Quantos podem dar um glória a Deus pela obra redentora de Cristo Jesus, pelo sangue derramado? Amém? Graças a Deus, irmãos. Graças. Nós vamos orar para encerrar. Quero te relembrar que o nosso time de intercessão vai estar aqui à frente. E você que levantou as mãos para receber Jesus ou voltar para os braços do Pai, nós teremos aqui pessoas para te receber. Eu quero poder te dar um abraço. E nossa irmã aqui também do time vai estar te recebendo. Então nós esperamos você aqui na frente. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. E a nossa identidade pertence a um coletivo maior. Nós pertencemos à família de Deus. Pai, nós queremos declarar sobre a vida dos nossos irmãos uma semana gloriosa, debaixo da convicção de quem eles são no Senhor. Pai, queremos declarar a tua graça, o teu favor os alcançando, e que eles sejam fortalecidos todas as manhãs, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Nos leve em paz para as nossas casas e que possamos desfrutar de um domingo glorioso na tua presença, em nome de Jesus. Celebre o nome do Senhor. Vai na graça e na paz de Jesus Cristo, querido.